Olá a todos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este direto das dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, é com imenso prazer que aqui estou e que retomamos as nossas lives. Hoje damos início a um novo ciclo nas dicas da farmacêutica, ou seja, a uma nova temporada da nossa série de lives intitulada A Conversa Com. E hoje vamos falar sobre o destino final correto a dar aos medicamentos quando já não precisamos deles, quando nos queremos descartar dos medicamentos, ou seja, quando são considerados resíduos medicamentosos. E para isso vou chamar aqui à conversa o meu convidado de hoje, que é o Dr. Luís Miguel Figueiredo, diretor-geral da ValorMed. Ora, só um minuto. Vamos ver. Vou aqui convidar novamente aqui o Dr. Luís Miguel Figueiredo, da ValorMed. Já cá estou. Já cá está. Ora, boa noite, Dr. Luís. Olá, boa noite, Paula. Muito obrigado pelo seu convite. É com muito gosto que estou aqui. Está um bocadinho. Estou sem a cabeça, agora já estou melhor. Está ótimo, assim está ótimo. Já o conseguimos ver e ouvir. Sim, pronto, assim, não digo de corpo inteiro, mas muito obrigado pelo convite para participar nesta conferência, nesta noite de ciência, é assim que podemos dizer, nesta conversa cujo objetivo é falar um pouco do sistema do ValorMed. Acima de tudo, espero que esta live seja esclarecedora e, acima de tudo, vá de encontro às expectativas e anseios daquelas pessoas que nos estão a acompanhar. E colocaram-nos muitas dúvidas. Eu já vou transmitir algumas dentro de instantes. Mas antes disso, Dr. Luís, eu queria dar-lhe as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a este direto. Eu estava aqui a partilhar com todas as pessoas que estão a assistir que, de facto, damos hoje início a uma nova temporada desta série de lives à Conversa Com a ValorMed e na pessoa do seu diretor-geral, o Dr. Luís Miguel Figueiredo é o meu primeiro convidado, a quem eu agradeço desde já muito ter aceito o convite, ter aceito prontamente o convite para este desafio que eu lhe lancei. E queria partilhar com todos e dizer que, muito rapidamente, e para irmos diretamente ao tema que nos traz aqui hoje e que interessa a todos, dizer que o Dr. Luís é farmacêutico, é diretor-geral da ValorMed já desde 2012, mas que, para além disso, tem um percurso profissional em que eu diria quase que percorreu todas as etapas do ciclo de vida do medicamento. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o ciclo de vida do medicamento. Isto porque o Dr. Luís trabalhou na indústria farmacêutica, mas também no setor da distribuição farmacêutica. Mas, como eu estava a dizer, agora é diretor-geral da ValorMed já desde 2012. E hoje vamos falar sobre o destino final correto a dar aos medicamentos. E eu agradeço também à ValorMed aqui este decor que fizemos hoje aqui na farmácia. Temos aqui o roll-up da ValorMed e os saquinhos. Já vamos falar da importância da entrega dos medicamentos fora de uso no sítio certo, que é o contentor da ValorMed, que está aqui ao meu lado. Antes disso, e para contextualizarmos um pouco esta conversa, dar mais uma vez as boas-vindas a quem está a chegar agora e vejo que estão mais pessoas a juntar-se a nós, sejam bem-vindos. Podem colocar todas as questões que quiserem aqui em direto, aproveitando esta oportunidade para que o Dr. Luís possa responder. Portanto, não desperdicem esta oportunidade. Se quiserem utilizar esta setinha que está aqui do lado direito, podem convidar outros amigos, outros seguidores, para participar também neste direto. Mas estava eu a dizer que, muito recentemente, em agosto deste ano, a ONU publicou um relatório científico intitulado Alterações Climáticas 2021, que nos traz aqui mais uma vez à discussão e que nos impele à ação com conclusões preocupantes e com alertas urgentes, eu diria, muito urgentes, prioritários.
E neste contexto é normal que nós nos questionemos o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, na prática diária, que rotinas podemos instituir para reduzir a nossa pegada ecológica, reduzirmos os resíduos que produzimos naturalmente e as emissões de carbono. Nesse sentido, todos nós devemos saber onde devemos colocar os produtos que usamos quando os consideramos desnecessários, ou se quiserem, quando os consideramos resíduos. E, nesse sentido, sabemos todos onde é que devemos colocar o papel, onde é que devemos colocar o vidro, os resíduos orgânicos, as pilhas, os óleos, e hoje vamos exatamente centrar-nos nos medicamentos. O que é que devemos fazer aos medicamentos quando são considerados resíduos medicamentosos? Quando já não necessitamos desses medicamentos. E, neste contexto, a primeira pergunta, Dr. Luís Miguel, que eu gostaria de lhe colocar é exatamente o que é a Valormed? Foi criada em 99, portanto já tem 22 anos de história, não é? O que é a Valormed e qual é a importância da Valormed exatamente nesta recolha adequada dos resíduos medicamentosos? Muito bem. Pois, de facto, a Valormed é uma entidade gestora. Existimos desde 1999, ainda que a atividade de recolha nas farmácias comunitárias tenha só tido início no ano seguinte, portanto, em 2000. Nesse ano recolhemos 83 toneladas, hoje recolhemos 1.200, portanto, isto prova a eficácia das nossas ações de sensibilização, que muito têm contribuído, para os quais muito têm contribuído as farmácias e os farmacêuticos que contactam com os cidadãos no seu dia-a-dia. Dizia eu que a entidade gestora é uma entidade gestora que tem uma licença atribuída pelo Estado português para, no fundo, a gestão dos resíduos de medicamentos, não só de uso humano, mas também de uso animal, que estão adquiridos nas farmácias e também nas parafarmácias. Sabemos, lojas de saúde, é a mesma coisa. Sabemos que desde há uns anos existe esta parte do retalho também de produtos de medicamentosos e medicamentos também, que são as lojas de saúde e as parafarmácias, e, portanto, nós também podemos aí fazer a recolha, portanto, está-nos atribuída essa licença para fazermos a recolha nestes dois pontos os pontos de recolha Valormed. Então, desculpe interromper, mas já temos aqui uma mensagem muito importante a transmitir a todos os que nos estão a ouvir. É que é a recolha de medicamentos de uso humano, mas também de uso veterinário. Também animais, podem e devem ser entregues no contentor da Valormed. Exatamente. Portanto, não só aqueles que são adquiridos nas farmácias, como nas parafarmácias. E também podem ser, nós também temos já 320 pontos de recolha aderentes que não são as farmácias comunitárias. As farmácias comunitárias são a quase totalidade das farmácias existentes em Portugal continental e regiões autónomas são aderentes à Valormed. Também já começamos em 2020, o arranque da pandemia, salvo seja, não é? Com a recolha nas parafarmácias. É um processo mais lento, temos cerca de 320, portanto, não se admirem se forem a uma loja de saúde e venham lá um contentor de Valormed, porque eles de facto já lá existem. Portanto, no fundo, a Valormed, temos uma licença própria, somos uma entidade sem fins lucrativos, é importante notar. E, de facto, pronto, não sei se respondi à sua pergunta. Muitíssimo bem. Pronto, ainda bem. Doutor Luís, eu acho que outra questão também para nós nos contextualizarmos e de facto há mais Valormeds ou que outros modelos é que há e que serviram de exemplo ou que poderão servir-nos de exemplo, mais avançados ou não, e qual é que é, no fundo, a nossa posição neste ranking da recolha de medicamentos, não é? Para que lhes possamos dar um destino final o mais inócuo possível para o ambiente e para a saúde pública. Como é que nós estamos posicionados relativamente aos outros países, e nomeadamente na Europa? Qual é que é a nossa posição no ranking? Se é que eu posso falar assim. Não há um ranking, mas nós podemos dizer que estamos na fila da frente, na pole position, porque de facto, para além de sermos uma das entidades gestoras para esta fileira de resíduos mais antigas do mundo,
são poucas, infelizmente, as que existem a nível europeu. Na Europa existem em Portugal, em Espanha, em França e na Hungria. Depois existem sistemas regionais, criados muitas vezes pelas associações de farmácias, cada país tem as suas características, ou pelos distribuidores. A nível nacional, de facto, só nestes 4 países é que existem entidades licenciadas pelo Estado, pelo Governo. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos à frente de muitos países mais considerados mais, e são, de facto, mais desenvolvidos. Pode-se dizer, por exemplo, em Espanha, nós temos um sistema muito parecido com o espanhol. Nós fazemos a separação e a classificação dos resíduos da mesma forma que os espanhóis fazem. Em França, os resíduos são todos para incineração. São todos para incineração. Na Hungria, de facto, eu só tenho o site em húngaro e não se percebe muito bem, mas é um sistema mais ou menos parecido, será mais ou menos parecido como o nosso. Na América Latina, existem já 2 países, nas Américas, que é no México, na Colômbia. O Brasil, desde o dia 1 de janeiro, saiu uma legislação em que o país tem que criar um sistema. O Brasil são Estados, não é? Os Estados têm sistemas idênticos ao da Valor Médico para a recolha da fileira dos medicamentos, e também no Peru está a ser implementado com o auxílio da Colômbia. Aliás, aqui um parênteses, nós fazemos parte com estes 2 países, nós, Espanha, México e Colômbia, fazemos parte de uma rede ibero-americana que reunimos periodicamente, 3 em 3 meses, para partilhar experiências e, enfim, e tudo aquilo que está relacionado com a nossa atividade, para, de certa forma, também incentivarmos os governos dos outros Estados que ainda não têm sistemas nacionais como o nosso, para os incentivar, e as próprias entidades de saúde, a criar nesses países entidades gestoras do tipo da portuguesa. Existe também, na Austrália também existe uma entidade gestora de âmbito nacional. Ou seja, somos um exemplo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E devemos tirar partido deste exemplo e dar parte do exemplo. Nós temos um sistema muito cómodo para entregar os resíduos, porque toda a gente, felizmente para a doutora Paula, vai à farmácia, não é? Toda a gente vai a uma farmácia, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, isto depende. Portanto, nós temos um sistema muito cómodo para nos, entre aspas, livrarmos dos resíduos de medicamentos. Porque indo à farmácia, portanto, nós temos a possibilidade de deixar ali um resíduo que é potencialmente perigoso para a saúde pública e para o ambiente. Lembremos-nos, por exemplo, que ter medicamentos em casa é um risco adicional para automedicação. Nós temos o hábito de médicos de nós próprios e, portanto, temos lá um resto de um produto que sobrou e toca a tomar, independentemente de sabermos se a patologia que temos ou aquele medicamento é adequado à patologia que temos. Crianças, se temos crianças, obviamente que os medicamentos são um risco potencial de intoxicação. E, aliás, o INEM tem uma percentagem muito elevada de intoxicações registadas com medicamentos por toma indevida por crianças. Portanto, só estes 2 aspectos devem nos deixar este alerta. E depois temos as questões ambientais. Sem dúvida. Doutor Luís, mas voltando um bocadinho atrás, e já vamos aos medicamentos guardados em casa e porque é que as pessoas guardam, onde é que guardam esses medicamentos, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás e de fazer uma questão que é, disse há pouco que de facto este sistema integrado de recolha começou a funcionar nas farmácias no ano 2000, portanto já contamos com 21 anos de história e eu gostava de lhe perguntar se de facto o número de toneladas tem vindo a aumentar. Ou seja, se a adesão dos portugueses tem estado estável, tem vindo a aumentar, como é que tem sido esta tendência, ou este percurso, os resultados nesse aspecto? Olha, felizmente a adesão tem sido crescente. Eu disse há pouco, não sei se disse, mas em 2000 recolhemos cerca de 80 toneladas. Hoje, em 2021, estamos em 21, em 2021, 1.200 toneladas. Portanto, se fizermos a percentagem, isto dá não sei quantos mil %. Portanto, de facto, a adesão dos portugueses tem sido crescente, felizmente, não é? Como eu disse, a sensibilização através das nossas campanhas que as farmácias depois distribuem aos utentes tem sido importante. Há também uma consciencialização ambiental hoje por parte dos cidadãos, que de facto cada também vez maior, não é? Leva, exatamente, e portanto os leva a procurar
a entregar os resíduos no sítio certo, e isso é bom, mas há um longo caminho ainda por percorrer, porque de facto da totalidade dos medicamentos que são colocados no mercado, não é? Dos que são colocados no mercado, não sei se temos ideia deste número, qual é que é a percentagem que depois... Olha, infelizmente eu vou dizer aqui um número que vai chocar muita gente, mas são 15%. 15%, isto é, que as nossas contas dão-nos 15%. Obviamente, que ainda há uma usam, não é? Os usam, portanto nem tudo será um excedente, não é? Exatamente. E depois também os descartam para outros sistemas que não o da Valor Médio. No caso dos ecopontos. Mas Dr. Luís, por outro lado, esses 15% também reforçam a ideia da importância das campanhas de sensibilização, da nossa persistência, até como profissionais de saúde, não é? No dia-a-dia, de relembrar aos nossos utentes, os nossos doentes, os nossos clientes, de que de facto podem e devem fazer uma revisão à sua farmácia caseira e entregar os medicamentos que são considerados fora de uso na farmácia. E eu colocava-lhe agora exatamente esta questão, que eu acho que na minha prática diária é muito, muito pertinente e que levanta muitas dúvidas, e por acaso surgiu uma questão que hoje até foi colocada através das stories que eu publiquei hoje durante a tarde, que é: qual é a diferença entre os medicamentos fora de uso e os medicamentos fora de prazo? Porque podemos entregar neste sistema, no contentor da Valor Med, não é? E nas farmácias, todos os medicamentos. Mas temos aqui este pormenor: medicamentos fora de uso. Não são medicamentos fora de prazo, porque os medicamentos fora de uso são muito mais abrangentes. Não é assim, doutor Luís? Quer explicar-nos isto com algum detalhe? Eu depois, até se quiser, posso exemplificar com alguns medicamentos do dia-a-dia para as pessoas ficarem com esta questão mesmo muito bem esclarecida. Claro, repare, nós por várias razões nem sempre consumimos os medicamentos que nos são prescritos pelo médico ou pelo farmacêutico, prescritos, indicados pelo farmacêutico. E, portanto, muitas vezes, esses são os medicamentos fora de uso. Se eu comprei uma determinada caixa numa farmácia, a embalagem de um medicamento numa farmácia, e não o utilizei até ao fim, esse produto está pronto a ser consumido, que está dentro do prazo de validade, no entanto, eu já não preciso dele. Portanto, já deixei de o utilizar. Nós temos por hábito deixar que o prazo de validade, que esse produto atinja o prazo de validade, não é? E, portanto, não o entregamos no imediato à farmácia. É questionável, isso cada um terá a sua opinião. Claro, mas se quiser eu posso ajudar aqui um pouco e concretizar com alguns exemplos do dia-a-dia, que eu acho que torna muito clara esta diferença entre o fora de uso e o fora de prazo. Porque, por outro lado, também há medicamentos que nós devemos guardar em casa e até para que seja feita uma automedicação responsável e esse empowerment das pessoas, da população, também é desejável, não é? Mas, por outro lado, temos alguns riscos associados. E eu gostava de dar alguns exemplos para tornar muito clara esta questão. Porque muitas vezes nós simplesmente guardamos os medicamentos ou porque sobraram, ou até por o conceito de poupança mal aplicado, não é? Gastámos o dinheiro no medicamento, sobrou, vamos guardá-lo, mas também por uma percepção do risco diferente, não é? Daquilo que, de facto, o risco de um medicamento usado noutro contexto, para outro problema de saúde, para outra pessoa, com outro histórico e com outro perfil farmacoterapêutico, todos os riscos que isso acarreta e também os riscos depois de poderem eventualmente ser utilizados quando já estão fora de prazo, e aí riscos ao nível para a saúde das pessoas, não só da efetividade, mas também de insegurança, não é, que pode vir a causar. Mas eu acho que há exemplos concretos no dia-a-dia que nós podemos facilmente transmitir esta questão. Muitas vezes são necessárias, por exemplo, 2 embalagens de antibiótico, ou nas suspensões para as crianças, ou até para os adultos, para determinadas patologias. E necessariamente, por vezes, o tratamento é de 10 dias, não é? E necessita dessas 2 embalagens. Nestes casos, vai de facto haver uma sobra, um excedente. E esses antibióticos devem ser considerados fora de uso, ou seja, resíduos medicamentosos. Essas sobras desses antibióticos não devem ser guardados, devem ser entregues à farmácia, justamente aqui, como tenho aqui o exemplo atrás, no roll-up, no contentor da Valor Med, para terem um destino adequado. Outro exemplo, as crianças, as suspensões, que também são muito comuns, e as pessoas guardam em casa, não é? Depois de abertas, que também depois de abertas têm um prazo de validade e que deve ser respeitado. E, portanto, mesmo que sobre, devem entregar também na farmácia.
Outro exemplo, as pomadas oftálmicas, por exemplo, antibióticos, não é? Para os olhos. A mesma coisa, muitas vezes o tratamento é para fazer durante 5 dias, 7 dias. Também sobra um pouco dessa pomada oftálmica. Também deve ser, obviamente, entregue, porque já não faz sentido e é um risco enorme, depois até de contaminações a posteriori, se essa pomada for utilizada noutros contextos. E, portanto, temos aqui o exemplo de medicamentos dentro do prazo, mas que devem ser considerados fora de uso e entregues na farmácia após esta etapa muito importante em que se dá o binómio doente-medicamento, quando o doente utiliza o medicamento, quando chega ao final da terapêutica, dessa duração da terapêutica, e aí, efetivamente, deve ser entregue. Daí ser tão importante esta questão dos medicamentos fora de uso, não é? Que é bem mais abrangente do que os fora de prazo. Deixe-me só acrescentar aqui uma pergunta que pode surgir por parte das pessoas que nos estão a seguir. Então, mas para que é que as embalagens são dimensionadas por forma a que haja uma sobra? De facto, as perguntas são pertinentes, mas há tantas patologias, infelizmente, que depois o médico adequa à patologia adequada e gasta mais ou menos. E aqui há várias questões que eu também diria. A indústria tem feito um esforço muito grande, não é? De se adaptar a tal dimensão da embalagem à indicação. E eu diria aqui que temos aqui vários mundos. As patologias agudas, as patologias crónicas, e depois temos os medicamentos não sujeitos à receita médica, não é? Neste contexto dos problemas agudos de saúde menores, os considerados transtornos menores. E aqui, de facto, eu acho que esse esforço tem vindo a ser feito, mas ainda assim, por vezes, não é? Acontece isso. Mas deixe-me agora a título pessoal, dar-me um exemplo, por causa dessa questão. Eu tive a oportunidade de estagiar em Inglaterra já há muitos anos, já no século passado, e a dispensa dos medicamentos, dos comprimidos, é feita à unidade, de acordo com a duração e a posologia que o médico prescreve. Os mililitros de xarope são dispensados para aquela posologia, para aquela duração de tratamento, e nós fazíamos visitas domiciliárias à Inglaterra, portanto, neste contexto deste modelo de dispensa, não é? Apesar disso, e fazíamos visitas domiciliárias porque a farmácia prestava vários serviços aos doentes, eu participei, tive a oportunidade, enquanto estagiária, de participar em algumas dessas visitas e de facto fiquei surpreendida com a quantidade de medicamentos e de medicamentos fora de uso e fora de prazo que as pessoas, ainda que com um sistema destes, não é? Feito à medida, com as quantidades certas, quer para os tratamentos agudos, quer para os tratamentos crónicos, que de facto existissem tantos excedentes. Portanto, eu acho que este problema persiste de facto, e é importante que as pessoas tenham esta consciência do medicamento fora de uso, do medicamento fora de prazo, que façam periodicamente uma revisão à sua farmácia caseira, e esse é um desafio que eu lançava desde já a todos que estão a assistir, que aproveitem eventualmente alguma inspiração que este direto possa dar-vos para exatamente fazerem uma revisão aos medicamentos que têm em casa e verifiquem os que estão fora de prazo, os que estão fora de uso e que amanhã os entreguem na farmácia ou para a farmácia, como disse o Dr. Luís há pouco, mais próxima, com este sistema diferenciado que nós, em Portugal, somos uns privilegiados por, de facto, termos este sistema. Porque se os medicamentos forem deitados na sanita ou no lixo, aí os riscos para o ambiente e para a saúde pública são muito maiores. Vamos pensar, por exemplo, nos antibióticos e depois o risco de entrar na cadeia alimentar das hormonas, não é? Das pílulas, o descarte das pílulas, essas hormonas entrando nas cadeias alimentares, nas águas residuais, etc. E as consequências para o ambiente, para a saúde pública e de todos nós, não é? Que a saúde pública é a saúde de todos nós. Portanto, acho que, sem dúvida, esse é um aspecto importantíssimo. Mas, Dr. Luís, e aqui sem mais delongas, eu acho que devíamos falar de um aspecto muito importante, que é o que é que se pode entregar, o que é que se pode colocar no contentor de valor médio e o que é que não se pode. E eu gostava de começar pelo que é que não se pode colocar, porque de facto hoje coloquei algumas questões nas stories durante a tarde e temos aqui algumas dúvidas muito pertinentes e que devíamos aproveitar este momento para esclarecer. E então, desta pequena estatística de hoje, das perguntas que fizemos nas stories, 20% das pessoas não sabiam que efetivamente podiam entregar os medicamentos fora de uso nas farmácias.
Cerca de 50% têm dúvidas se pode ou não colocar as máscaras no contentor valor-MED. E eu aqui, neste contexto de pandemia, acrescentava máscaras, luvas, álcool gel, etc. Depois, 90% diz que não se pode colocar material de penso e álcool na valor-MED. Quando falamos em produtos de cosmética, ou os resíduos dos produtos de cosmética, porque hoje estamos a falar dos resíduos, não é? Quando consideramos os medicamentos ou outros produtos já resíduos, quando nos queremos descartar deles, não é? Quando falamos dos produtos de cosmética, cerca de 70% das pessoas que responderam nos stories acha que se pode entregar no contentor da Valor-MED. E 40%, esta já é outra questão, que eu vou deixar para daqui a pouco. Mas agora, concentrando nestas. Então, o que é que não se pode entregar no contentor Valor-MED? Vamos contextualizar a nossa conversa. A entidade gestora Valor-MED tem uma licença para a gestão dos medicamentos de uso humano e produtos de uso e medicamentos de uso veterinário. Portanto, tudo o que for para além disto não pode ser entregue no contentor Valor-MED. E o que mas, quer dizer, obviamente que se eu comprei na farmácia, porque é que não posso devolver à farmácia? Exatamente, é uma questão muito pertinente que as pessoas nos colocam no dia a dia. Portanto, há essa ideia de tudo o que comprei na farmácia posso depois devolver. Posso lá devolver. Mas exatamente. Não é correto. Estamos aqui, este sistema é dedicado exclusivamente aos medicamentos. Exatamente. Só medicamentos, uso humano ou veterinário, vou incluir aqui também os produtos do veterinário, considerando-os, vá lá, medicamentos do veterinário e do humano. Tudo aquilo que eu comprei na farmácia, até posso pensar que é um produto de saúde, nós temos por hábito e temos tendência para considerar que aquilo é um produto de saúde, associamos farmácia a medicamento e, portanto, eu posso depositar na Valor-MED. Errado. Porque, de facto, reparem, a Valor-MED é, entre aspas, sustentada pelas empresas farmacêuticas que declaram as embalagens que colocaram no mercado todos os anos. E, portanto, se eu estou a tratar um produto que não foi pago por não é um medicamento, não é? Que essa indústria não produziu. Óbvio, exatamente. Eu, no fundo, estou a perverter o sistema. Assim como os outros sistemas também não têm a obrigação de ali receber os medicamentos que eu descarto no lixo comum, nos ecopontos, não é? Ouvir. Também não têm essa obrigação, porque, no fundo, não lhes foi pago o ecovalor para eles tratarem daquele resíduo. No fundo, as empresas transferem para as entidades. Desculpa interromper, e para lhes darem o destino adequado, o destino final exatamente. adequado. Exatamente. É muito importante saber onde colocar o quê para que esses resíduos tenham o destino adequado. Exatamente. Portanto, os medicamentos todos, dos humanos, do veterinário, podem e devem ser entregues aqui das farmácias, nos contentores Valor-MED, mas as máscaras, as luvas, não podem. Não. Material de penso, álcool gel, não são medicamentos. Não são medicamentos, não têm efeito curativo. Não são medicamentos. Os produtos de cosmética, outros produtos de saúde, não podem. Porque não são medicamentos, não é? Exatamente. Há quem coloque, por exemplo, as pilhas que vão naquelas... Os aparelhos de tensão, por exemplo. Os aparelhos de tensão, os aparelhos de medição das glicémias, nada disso pode ser colocado. Radiografias também não. Nós, por acaso, recebemos cerca de 500 quilos de radiografias por ano na Valor-MED. Porque as pessoas, pronto, às vezes não sabem como é que vão descartar e a AMI faz uma recolha, como a doutora Paula sabe, todos os anos, mas faz uma vez num mês e, portanto, eu chego a dezembro, tenho radiografias, não vou esperar pelo mês de setembro seguinte para fazer essa. E então, mete aqui no contentor da Valor-MED. Por acaso temos um acordo com, eu não podia dizer isto, mas nós temos um acordo com a AMI e todas as radiografias que recolhemos, nós entregamos para que eles possam tirar a prata. Um adequado. Exatamente. Mas o correto não é isso. Não é? Não, o correto não é isso. Estamos a abusar, entre aspas. Enquanto cidadãos, estamos a abusar
aqui da É boa verdade, é vontade, verdade. não é? É verdade, é verdade. É verdade. Da Nós boa arranjamos vontade, aqui da uma boa maneira vontade de e querer ajudar fazer a algo amigo. mais pelo nosso, Exatamente. pela nossa saúde, pela saúde do meio ambiente e a saúde pública, não é? Exatamente. Eu Mas, também gostaria apenas de frisar que tudo aquilo que é entregue nas farmácias, nos contentores de valor médio, tudo que for resto de medicamento vai para a incineração. uhum. Fique claro que não há um reaproveitamento daqueles produtos. Pelo amor de Deus, Essa é não uma pensem questão nisso. muito importante, que É também é muito importante. questionada Nós não reciclamos frequentemente aqui medicamentos. no dia a dia, que é o que é que Exato. fazem a estes medicamentos, não é? Muito bem. E Portanto, aqui se calhar era nós, importante nós distinguirmos as embalagens, não é? O papel, o cartão, os folhetos informativos, depois do medicamento em si, não é? E atualmente qual é o destino o mais inócuo possível para esses resíduos medicamentosos? E o que é que lhes é feito? E às embalagens e aos folhetos informativos, há algum circuito aqui que encaminhe? sim, senhora. Nós temos um centro de triagem no Barreiro, onde temos uma equipe de pessoas que, num sistema mais ou menos, como é que eu vou dizer, automatizado, faz a separação de todos os resíduos que nós recebemos dos contentores de valor médio. E separamos e classificamos os resíduos. Separamos o papel, o plástico, o vidro e o cartão e entregamos a recicladores. E sim é reciclado. Tudo o resto, todos os blisters que possam conter medicamentos, os frascos que têm restos de medicamentos, mais ou menos em maior ou menor quantidade, tudo isso vai diretamente para aquilo que nós chamamos o fosso, é o nosso refúgio, e vai diretamente para a incineração, ou na Valor Sul, ou na Lipor. Portanto, fiquem descansados, porque nós não fazemos reaproveitamento nenhum de medicamentos. Há pessoas que me colocam muitas vezes a questão, mas então se há ainda medicamentos que estão ainda dentro de Dentro do validade, estão prazo. fora do uso, por que é que eu não os poderia dar a outra pessoa? Isso é totalmente desaconselhado. Nós não sabemos de que forma, nunca, ninguém saberia de que forma é que aqueles produtos, por exemplo, foram conservados, se foram Claro. Corretamente conservados. Claro. Não é? E, portanto, isso está Se fora de permite questão. aqui, essa questão é muito, muito, muito importante. Até porque é justamente por essa razão que também na farmácia não há devoluções de medicamentos, não é? Exatamente. Porque Exatamente. quando o medicamento, mesmo neste caso que estamos a falar hoje de resíduos medicamentosos, e mesmo que esteja dentro do prazo, neste conceito alargado que nós falámos aqui anteriormente de fora de uso, portanto, mesmo que o medicamento esteja dentro do prazo, de facto que a embalagem até esteja só a embalagem vazia, devem ser sempre entregues no contentor valor médio. Isto é muito importante. Mesmo que nós possamos pensar, o medicamento está dentro do prazo, poderia ser aproveitado, este conceito, não é? De aproveitados para alguém que necessite. Mas, de facto, nós não podemos fazer, porque os medicamentos têm um controlo, em todo o ciclo de vida do medicamento, todo o circuito, tem um controlo, eu diria, rigorosíssimo, apertadíssimo. A legislação é rigorosíssima, é uma exigência muito grande. E até nesta questão agora aqui em concreto, desde a indústria, passando pelos distribuidores, toda a distribuição, o transporte, até chegar à farmácia, nós conseguimos garantir a eficácia, a qualidade e a segurança daqueles medicamentos porque controlamos temperatura, umidade, todas as variáveis que devemos controlar para garantir que aquele medicamento, quando é entregue aqui na farmácia onde eu estou, àquele doente que de facto está nestas condições. A partir do momento em que o medicamento sai da farmácia, que o doente leva ao medicamento, nós já não podemos receber de volta nem entregar, digamos assim, a mais ninguém, mesmo que esteja dentro do prazo e seja considerado resíduo para aquela pessoa. E porquê? Porque não podemos garantir que este medicamento, no momento em que saiu da farmácia, tenha estado sujeito a todo este rigor, a temperatura, a umidade, que não esteve no carro ao sol, que em casa não esteve guardado na casa de banho, sujeito aos vapores, às umidades, na cozinha, etc. E como não podemos garantir que estas condições foram todas escrupulosamente cumpridas como a lei exige, não podemos, lá está, não há devoluções na farmácia de medicamentos e também não pode haver, efetivamente, este aproveitamento ou reutilização eventual. Portanto, os fora de uso são, de facto,
entregues no contentor Valor Med para que tenham este destino final, então, que o Dr. Luís estava aqui a transmitir-nos. Exatamente. Não é assim, Dr. Luís? É isso mesmo. É sim, senhora. Pronto, eu de facto não tenho muito mais a acrescentar, até para não prolongarmos esta nossa conversa em relação a este tema, mas portanto fiquem seguros, tudo aquilo que é entregue na farmácia é devidamente tratado. Nós damos o tratamento ambiental, se é assim que podemos dizer, adequado. E é uma coisa muito importante. Não guardem os medicamentos, há uma tendência para os guardarmos na casa de banho ou na cozinha. Errado. Os sítios das nossas casas onde há maiores variações de temperatura e umidade. E, portanto, devemos guardar. Aliás, é uma indicação que está nas próprias embalagens dos medicamentos, portanto, não guardem, por favor, na cozinha, na casa de banho e, obviamente, sempre longe do alcance das crianças. Exatamente. Muito bem, Paulo. Doutor Luís, o que é que não podemos também colocar aqui no contentor Valor Med? E esta era a outra pergunta que também coloquei nas stories de hoje à tarde. Tem que ver com as agulhas, as lancetas, porque muitas vezes no contexto dos nossos doentes diabéticos, da insulina, mas não só, no contexto também da própria automonitorização que as pessoas fazem em casa, da glicémia, do colesterol, etc. Temos estes materiais, estes resíduos, não é? Também não são medicamentos. Efetivamente não devem ir para o contentor Valor Med, não é? Não devem porque não são medicamentos. Esses são acessórios de administração do medicamento. Repara, um diabético, o que é que utiliza? A insulina, que está na caneta. A agulha que vai introduzir, roscar para administrar a insulina que necessita, é um acessório daquele medicamento. Portanto, pode e deve entregar a caneta de insulina quando já a utilizou até ao final, mas a agulha deve retirá-la, assim como todos aqueles produtos, mesmo sendo medicamentos, cujas agulhas ou que utilizem acessórios de administração, devem ser retirados e para esses, infelizmente, a notícia é colocá-los no lixo comum. Muita gente vai ficar com certeza chocada com esta minha afirmação, mas infelizmente o Estado português ainda não criou um sistema. Ainda não existe uma entidade gestora para gerir estes resíduos, este material cortoperfurante, biológico, não é? De risco potencial, maior risco, não é? Se alguém depois, a posteriori, claro. Exatamente. Portanto, por favor, aquelas pessoas, e mesmo os próprios, as lancetas que utilizam e as tiras-teste que utilizam para a medição das suas glicémias, do colesterol... Desculpa interrompê-lo, e neste contexto até agora, atualmente, de todo o material dos autotestes, exatamente. Da Covid, não é? Portanto, todo o material que as pessoas utilizam na realização dos autotestes. Portanto, neste momento, em Portugal, ainda não há uma solução. Ainda não, mas nós também... É verdade. Em relação aos cortoperfurantes, a boa notícia é que nós tomamos a dianteira e estamos a preparar um caderno de encargos para apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente e às autoridades de saúde, à DGS, para criar uma entidade gestora que possa passar a fazer a gestão. Eu não prometo, porque eu de facto não sou o governo nem sou o Estado, não prometo quando é que isso pode existir, quando é que poderá ter início em Portugal, porque estas coisas demoram, depois tem que ir à apreciação das entidades, tem que haver discussão, enfim, 1, 2 anos, não sei, mas por algum lado temos que começar. É uma excelente notícia estar a ser preparado todo esse novo circuito. Também não podem entregar na farmácia. E agradeço partilhar aqui connosco esse trabalho. É verdade, é uma notícia. Eu diria que é uma notícia, não diria em primeira mão, mas é uma boa notícia que esperemos que se concretize, de facto. Sem dúvida, é fundamental. Há muita gente, felizmente, preocupada com este assunto e que nos liga diariamente a perguntar, mas o que é que eu faço? Eu vou ao centro de saúde, não recebem. Eu vou à minha farmácia, também não recebem. A farmácia não tem a obrigação de receber. A farmácia paga pela gestão dos resíduos que produz nos cuidados farmacêuticos. É verdade. Não é? Portanto, a farmácia não tem essa obrigação. Mas doutor, é o Estado que tem não havendo ainda solução. Ainda não temos solução para estes resíduos. Ainda não.
cortoperfurantes. E estava a dizer que atualmente são considerados resíduos orgânicos, portanto devem ser colocados no lixo orgânico. Mas ainda assim, eu gostava de passar aqui uma mensagem às pessoas, é que, por favor, coloquem numa embalagem, numa garrafa, não é? Por exemplo, de plástico, embora o plástico não deva ir para aqui, mas neste caso, excepcionalmente, e coloquem lá dentro para depois ser, de facto, colocado no lixo comum, no lixo dos resíduos orgânicos, no lixo orgânico, para que depois as pessoas, a posteriori, não é? Quando fizerem essa triagem, tentando, assim, enquanto não há um sistema correto e adequado e o ideal, tentar minimizar o risco depois das pessoas que, a posteriori, vão fazer a triagem desses resíduos. Exatamente. Porque eu acredito que, por vezes, também surjam nos contentores valor médio algumas agulhas e lancetas, ou não? Posso lhe dizer que é o resíduo fora de âmbito que mais aparece nos contentores da Valor Médio. Pronto, pois. Felizmente, esta não é uma boa notícia, mas possível, porque lá está, não, as pessoas acham que tudo que compram na farmácia devem devolver, exatamente. E infelizmente também já tivemos casos de picada, não só em farmácias, funcionários das farmácias, como depois também no centro de triagem, às vezes se descuida, as pessoas a pegarem nos contentores. Pois, quando se retira, exatamente. As triagens são com luvas, não é? E com óculos, enfim, proteção. Mas no período antes, na farmácia, o motorista que leva o contentor para a sua carrinha para depois entregar à Valor Médio. Portanto, todo este processo anterior ao início do processo de separação não tem a proteção que tem o processo de separação e muitas vezes, infelizmente, há acidentes que felizmente não temos conhecimento que tenham trazido consequências, mas é sempre um risco. Quem se pica fica sempre uns meses numa expectativa tremenda, uma angústia tremenda, porque não sabe se pode ter ida ou se pode ter outra doença qualquer associada à picada. Portanto, isso é preciso, de facto, que tenhamos consciência de que para a Valor Médio, coloquem, por favor, medicamentos, uso humano e uso veterinário. Uhum. Temos aqui uma questão que é, se o Estado recolhe esse tipo de material, e eu acho que está a referir aqui aos cortoperfurantes, nos centros de saúde e nos hospitais, porque é que o utente não pode entregar estes medicamentos lá? Bom, esta questão não é bem para o Dr. Luís da Valor Médio, não é? Não, mas eu respondo, é muito fácil. Eu de certa forma disse há pouco, porque os centros de saúde também não querem pagar pelo tratamento de resíduos que eles próprios não produziram. Isto é, exatamente. Portanto, isto depois é cada um a empurrar, não é? E então o Estado então faz isto desta maneira. Os centros de saúde também não os aceitam, nem os hospitais. Porque se toda a gente fosse entregar, eles em vez de 100 quilos por mês tinham 200. E 100 quilos custam X e 200 custam X mais X. Claro. E, portanto, não há orçamento para isso. Portanto, isto depois o dinheiro também anda aqui à volta destas coisas, não é? Também é preciso dizer que a recolha, depois a posterior triagem e o destino final que é dado a estes resíduos, tudo isto tem um custo, não é? Também dizer isso. Mas, relativamente aos cortoperfurantes, já tivemos hoje aqui uma boa notícia, não é? Portanto, que está aqui em cima da mesa um novo projeto que permitirá, de facto, recolher de um modo mais... Não nos falta saber quando é que vamos ter. Exatamente. Em França existe esse sistema para recolha. Tem desde 2015 e atingiram cifras fantásticas, porque recolhem cerca de 70% desse tipo de materiais que são colocados no mercado. 70%. É fantástico, muito mais que medicamentos. Medicamentos estão à volta de 25%. Portanto, nós nos 15%, eles nos 25%. Mas, de facto, nos materiais cortoperfurantes recolhem cerca de 70%. Portanto, é muitíssimo bom. Aliás, o nosso modelo está já inspirado neles, não é? Inspirado neles. Aliás, tivemos conversas na elaboração do caderno de encargos para fazer o que eles fazem bem. Não vamos inventar a roda se ela já foi inventada, não é? Ora, estamos quase a concluir esta nossa conversa, mas antes de terminar,
eu gostava de... não sei se há mais alguma pergunta, se querem aproveitar, aqui quem está connosco, se quer colocar mais alguma questão, aproveitando que temos aqui o Dr. Luís Miguel, diretor-geral da ValorMed, e não havendo aqui mais nenhuma pergunta, então eu pedia, ou reforçava esta mensagem que, de facto, devem entregar nas farmácias apenas os medicamentos de uso humano e de uso veterinário, e pedia aqui quase em jeito de despedida, pedia ao Dr. Luís Miguel que se nos queria transmitir uma mensagem final, ou não sei, neste contexto de temos vindo aqui a... Mais que uma mensagem, uma indicação, não deixa de ser uma mensagem, não é? Que cada um daqueles que está presente nesta sessão e que também incentive também os seus familiares e amigos a fazê-lo, que periodicamente, por exemplo, marcar de 6 em 6 meses, eu vou à minha farmácia caseira e vou fazer lá uma inspeção, porque é surpreendente a quantidade de produtos que depois nós retiramos e que enchemos um saco para entregar na farmácia. É surpreendente. Mas façam isso. 6 em 6 meses, fazer uma revisão à nossa farmácia caseira e dela retirar os medicamentos que estão fora de uso e fora de prazo. Então, isso é o primeiro ponto. Depois, incentivar os nossos amigos, os nossos familiares, que deixemos de ser preguiçosos, não é? Porque muitas vezes é a preguiça. Esta caixinha não tem problema nenhum. Porque é que eu vou agora entregar esta caixinha? Quer dizer, se todos nós multiplicarmos isto por 10, por 1000, por 100 mil, vejam quantas caixas é que depois nós vamos... o número de caixas que vamos alcançar. Portanto, temos que deixar esta nossa inércia, temos que ser proativos e, de facto, também falarmos com os nossos amigos, os nossos familiares, vão à farmácia, façam isto, vão à farmácia. Os riscos que estão associados, como dizia há pouco, crianças, a automedicação indevida. Portanto, tudo isto são problemas. Falei de problemas ambientais, mas são também problemas de saúde pública. Saúde pública. E, portanto, utilizemos aquilo que nós temos à nossa porta. Eu também já disse. Portanto, isto é apenas reforçar aquilo que tivemos nesta conversa. Nós temos farmácias em todo o país, em todos os cantos, 4 cantos do país, ilhas, temos uma farmácia. Não há ninguém que não vá à farmácia. E, portanto, temos um sistema cómodo que podemos usar para entregar um resíduo. Assim, nós o que precisamos é de passar destes 15% para 30%. E nós queremos atingir isto em 2025. Agora, isto precisa da adesão dos portugueses. E, portanto, esta mensagem que eu deixo é, por favor, ajudem-nos, e as farmácias também nos devem ajudar, a passar esta mensagem para, de facto, conseguirmos alcançar metas e objetivos que nós traçamos para a nossa atividade, mas que também, de certa forma, os melhoremos se conseguirmos. O planeta é de todos. O planeta é de todos, exatamente. Não é? É a minha mensagem final. Muito bem. E o planeta é mesmo de todos. E todos nós podemos e devemos dar o nosso contributo. Hoje falámos aqui de um exemplo, não é? Falámos dos medicamentos, dos resíduos medicamentosos. E de facto temos o privilégio, somos um dos 4 países na União Europeia que tem um circuito de recolha específico para os resíduos medicamentosos. Devemos aproveitá-lo. Temos de facto, os resultados são impressionantes desde o ano 2000 até hoje, mas como vimos estamos muito aquém daquilo que poderíamos fazer, ou seja, muitos medicamentos são descartados para o lixo e para a sanita, quando temos este sistema de recolha, não é, destes resíduos medicamentosos fora de uso, que devemos aproveitar. E por isso eu lanço aqui um desafio a todos que estão a assistir, que é, aproveitem, façam uma revisão das vossas farmácias caseiras, passem palavra aos familiares, amigos, colegas no trabalho, para que o façam também e entreguem-nos na farmácia. E para terminar, agora por falar nisso, de entregar na farmácia, lembrei-me de outra questão que surgiu durante o dia e que eu me esqueci de colocar há pouco, que é, as pessoas entregam-nos muitas vezes um saco de plástico com os medicamentos. Sim. Já sabemos o que é que acontece à cartonagem, aos folhetos informativos e ao vidro, mas o que é que acontece a este saco? Da mesma forma que nós também os separamos e entregamos ao reciclador. Portanto, não há problema nenhum.
seja um saco de papel, seja um cartão, seja um saco de plástico, no fundo entra ali como sendo um resíduo que esteve em contacto com o medicamento. Por isso é que nós também, e é importante também frisar isto, no fundo, todo o medicamento deve ser entregue na mesma forma. Obviamente que depois de utilizado só não deve ser entregue tudo o que sobrou. O folheto, a cartonagem, a colher com que administramos a colher, ou a cândula, A ou a tampinha, seringa, o que for, o copinho, o copo, tudo isso deve ser entregue. Não é tudo. nos ecopontos. Não entreguem nos ecopontos, por favor. Entreguem na farmácia, porque nós, Valor Médio, vamos, como eu disse, separar esse resíduo e dar-lhes o tratamento adequado. Ok? Portanto, o resíduo medicamentoso como um todo. Com medicamento ou sem medicamento, deve ser entregue na farmácia. Medicamentos de uso humano e de uso veterinário, que nunca é demais repetir. Ora, temos mesmo que terminar, já passámos o nosso tempo, mas eu queria agradecer uma vez mais a disponibilidade e a simpatia e a prontidão, quer da Valor Med, quer do Dr. Luís Miguel, em ter aceito este convite. O meu muito obrigada. Acho que foi uma conversa muito agradável e riquíssima de conteúdo. Agradecer-lhe também esta partilha com os nossos seguidores. Queria dizer também que sugerir a todos que estão a assistir que sigam no Instagram @valormedpt, que é o perfil da Valor Med no Instagram, porque tem sempre conteúdos e dicas muito interessantes. Dizer que esta live vai ficar disponível no Instagram das Dicas da Farmacêutica, como é habitual, que vai ficar disponível também no YouTube, Dicas da Farmacêutica, e que vai ficar disponível ainda no site www.dicasdafarmaceutica.pt. Dizer também que eu tenho recebido e recebo muitas questões, inclusivamente de farmácias e de colegas farmacêuticos, perguntando se podem partilhar estes diretos, estas lives ou estes conteúdos. Claro que sim. As Dicas da Farmacêutica têm como objetivo promover a literacia. A dizer que o objetivo das Dicas da Farmacêutica é promover a literacia em saúde e, por isso, claro que sim, estes conteúdos são feitos e quanto mais forem divulgados, partilhados, a ideia é mesmo essa, para que possamos chegar a mais pessoas de norte a sul e ilhas do nosso país, que, neste caso, é um exemplo e que temos este sistema, de facto, a Valor Med, que devemos aproveitar e para que os resíduos medicamentosos tenham um destino final, como eu dizia, o mais inócuo possível para o ambiente, à luz daquilo que sabemos atualmente. E antes de me despedir e agradecer a presença de todos, queria ainda dizer que da próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, às 9 da noite, vou estar aqui à conversa. Vamos conversar sobre acne, procedimentos médico-estéticos e as rotinas complementares que devem ser feitas em casa. E eu vou estar à conversa com uma médica de medicina estética, a doutora Áurea Lima, e com a doutora Sara Valente, que é farmacêutica e a formadora da Roche-Posay. Portanto, espero por todos vós, na próxima quinta-feira, às 9 da noite, vamos falar sobre acne, e resta-me dizer mais uma vez, muito obrigada, doutor Luís, acho que foi interessantíssima a nossa conversa. Obrigada pelo seu contributo e pela partilha, muito obrigada, e a todos uma boa noite, fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até para a semana. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite, doutor Luís. Obrigada. Obrigado. Obrigada, com licença.